Não faça escândalo. É só isso. Entendeu? Com aquela única frase cortante da minha meia-irmã, Kelly, toda a alegria e expectativa que eu vinha guardando se despedaçaram num instante. Ela tinha aberto a porta da minha vila apenas uma fresta, espiando por entre o vão estreito com olhos frios e vazios, como se olhasse para uma pedra à beira da estrada. Ironia cruel, a corrente de segurança de última geração que eu mesma havia mandado instalar para este dia, por um profissional, nada menos, agora pendia entre nós, protegendo ela. Entender o que, Kelly? Isso não tem graça. Para de brincar e abre a porta. Está nevando, e minhas mãos estão cheias de malas. Tentei, em vão, manter minha voz firme. Aquela vila, meu castelo no céu, era algo que eu havia construído com lucro de dias intermináveis e noites sem dormir, acompanhando o mercado, investindo cada ganho de ações e criptomoedas nesse sonho. Não é brincadeira. Estou falando sério, disse Kelly, cuspindo as palavras como veneno. E então, por trás da porta, ecoou o som de risadas altas minha madrasta Diane, minha outra irmã Hannah e, entre elas, a voz gentil do meu pai, rindo junto. Então eles já estão todos aí, né? Perguntei. Kelly ficou em silêncio. Seu rosto inexpressivo me disse tudo. Era óbvio, pelo menos para ela. Mas por quê? Você sabe quanto eu preparei para este dia: o rosbife de vagil, o bolo de Natal daquele confeiteiro famoso, tudo. Kelly me interrompeu e, pela primeira vez, seus lábios se curvaram levemente. Era um sorriso horrível, mesclando piedade e desprezo. Obrigada de verdade por todo o esforço e por pagar por tudo. Nós realmente apreciamos. E então ela disse as palavras que eu nunca vou esquecer: sinto muito, mas neste Natal queremos passá-lo com a nossa família de verdade. A porta pesada se fechou com um estrondo. Um clique metálico ecoou logo depois. Vazio. Essa palavra nem começava a descrever a onda escura que subia do fundo do meu estômago. Mais uma vez, eu era apenas a que paga? Memórias de anos atrás voltaram à minha mente com nitidez dolorosa, como se tudo tivesse acontecido ontem. Lembrei-me do dia em que corri para a sala segurando minha carta de aceitação da universidade. Pai, eu consegui. Entrei na minha primeira opção. O rosto do meu pai se iluminou por um breve instante, mas, ao olhar para Diane sentada ao lado, o sorriso desapareceu. Isso é ótimo, Lucy. Mas, sabe, também temos a Kelly e a Hannah cursando 3 universidades particulares ao mesmo tempo. Está difícil, sinceramente. Algumas semanas depois, ele me chamou ao escritório e me entregou um folheto, um guia de programas de bolsas de estudo. Você é inteligente. Tenho certeza de que vai conseguir. Por que não tenta entrar por conta própria? Vai ser uma experiência valiosa. Acreditei em suas palavras. Estudei como se minha vida dependesse disso, passei nas entrevistas e conquistei a bolsa. Mas um dia, pouco antes da formatura, ouvi meu pai e Diane conversando. Finalmente terminamos de pagar as mensalidades da Kelly e da Hannah. Dizem que meninas são caras, e é verdade. Pois é. Ainda bem que a Lucy conseguiu aquela bolsa. Isso realmente nos ajudou. Foi naquele momento que eu percebi. Eu era a única que havia pago pela própria educação. Enquanto minhas irmãs viviam confortavelmente sob os cuidados dos nossos pais, eu fui deixada sozinha para carregar todo o peso. A tal experiência valiosa em que me prometeram não passava de um sacrifício feito por elas. Algo dentro de mim se partiu. A tristeza se transformou em uma fúria fria, afiada como aço. Lentamente, tirei o celular do bolso. Sem hesitar, digitei os 3 números na tela. Serviços de emergência, polícia, bombeiros ou atendimento médico. A voz calma da operadora soou do outro lado da linha. Respirei fundo, firmei a voz e falei com clareza: polícia. Há várias pessoas ocupando ilegalmente a minha propriedade, e elas trancaram a verdadeira dona eu do lado de fora. A operadora pediu meu nome, endereço e os detalhes da situação, em tom profissional. Eu apenas relatei os fatos como eram. Eles não eram mais minha família, apenas invasores. Você tem alguma prova de propriedade? Perguntou. Sim. Todos os documentos do imóvel, a escritura eletrônica e o contrato de compra estão armazenados neste smartphone.
A operadora ouviu atentamente e respondeu com rapidez: entendido. Enviaremos uma equipe imediatamente. Por favor, permaneça em seu veículo e mantenha-se segura. A linha ficou muda. Afundei-me no banco do motorista, olhando sem foco através do para-brisa, enquanto a neve caía cada vez mais forte. No painel estava um pequeno boneco do Papai Noel. Minha falecida mãe tinha me dado aquele enfeite quando eu era criança. Todos os natais, nós o colocávamos juntas, uma tradição simples e secreta, só nossa. Depois que Diane se mudou para casa, o Papai Noel desapareceu da sala. Foi empurrado para um canto do meu quarto, esquecido. E agora, aquela pequena figura era tudo que restava da minha verdadeira família. Eu já nem sentia tristeza. Quanto tempo havia passado? De repente, o silêncio abafado foi cortado pelo som distante de uma sirene, crescendo à medida que subia a estrada coberta de neve. Através do borrão branco, vi o carro da polícia se aproximando lentamente, mas com firmeza. Parou atrás do meu veículo. 2 policiais desceram, ambos de ombros largos, com uma presença sólida e tranquilizadora. Você é a Lucy, a pessoa que fez a denúncia, certo? Perguntou o mais velho, com uma voz firme, mas não hostil. Recebemos o seu chamado e já fomos informados no caminho. Primeiro, precisamos confirmar a propriedade. Entreguei meu celular a ele. O policial mais jovem escaneou cuidadosamente meu documento e a escritura digital com o dispositivo de verificação. Confirmado. A propriedade pertence à denunciante. O policial mais velho assentiu gravemente, direcionando o olhar para a porta da frente, ainda trancada. Isto não é uma disputa familiar. É um caso criminal, claro. Cuidaremos disso agora. Toque. 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 Polícia. Abra a porta. Silêncio. As risadas que ecoavam lá dentro momentos antes desapareceram completamente. Então, a porta se abriu só uma fresta, ainda presa pela corrente. O homem que apareceu era Chris, o noivo da Kelly. Seu rosto empalideceu ao ver os 2 policiais do lado de fora. Polícia? O que está acontecendo? O dono da casa, Lucy, registrou uma denúncia. Vocês estão invadindo propriedade privada. Todos que estiverem dentro devem sair imediatamente. A voz do policial era calma, protocolar, sem emoção, mas cada palavra drenava a cor do rosto de Chris. Poucos segundos depois, Diane apareceu vinda da sala de estar, alarmada com o tumulto. O quê? Polícia? Chris, o que está acontecendo? Sua irritação vacilou no instante em que viu os uniformes. Oh, oficiais! Aconteceu alguma coisa? Meu Deus, trabalhando nesse frio terrível, vocês são realmente dedicados. Ela sorriu docemente, fingindo inocência, a voz escorrendo uma falsa simpatia. Senhora, pode parar com a encenação, disse o policial mais velho, num tom seco, cortando sua performance como uma lâmina. Já foi confirmado que a senhora e os outros trancaram a verdadeira proprietária fora da própria casa. Isso configura invasão e ocupação ilegal de propriedade privada. Um crime? A voz de Diane falhou. Não seja ridículo. Esta é a casa da nossa filha. O que há de errado em passar o Natal em família? Foi então que eu dei um passo à frente, surgindo atrás dos policiais. Encarei Diane diretamente. Suas filhas são a Kelly e a Hannah, certo? Há poucos minutos, você mesma me disse que eu não fazia parte da sua família de verdade e me expulsou. Ao me ver, Diane ofegou, o rosto ficando vermelho de vergonha e raiva. Lucy? Como você pôde fazer isso? Trazer a polícia para um assunto de família? Quer nos envergonhar? Os únicos envergonhando esta família são vocês, respondi, firme, interrompendo-a pela primeira vez na vida. Esta casa é minha, e vocês não passam de invasores que entraram sem minha permissão. Diante da minha primeira resposta direta, Diane ficou sem palavras por um momento. Então, lembrando-se do papel que sempre desempenhava, desabou teatralmente nos braços do meu pai, soluçando como uma heroína trágica. Querido, ouça, a Lucy está nos tratando como criminosos. Meu pai olhou de mim para os policiais, o rosto tenso e desconfortável. E então veio a velha frase que ele repetia desde sempre. Oficiais, por favor.
Isso é só um mal-entendido, um pequeno problema familiar. Tenho certeza de que podemos resolver tudo conversando, pacificamente. Ao encará-lo, uma lembrança antiga dolorosamente viva voltou à tona. Eu estava no ensino médio quando Kelly me incriminou por quebrar uma janela da escola. Eu era inocente, claro. Mas quando meu pai foi chamado, nem me deu chance de me defender. Por consideração a Diane e Kelly, ele apenas se desculpou com o professor. Foi descuido da minha filha. Peço perdão. No caminho de volta para casa, ele disse: Lucy, não piore as coisas. Se você aguentar calada, tudo ficará em paz. Meu pai sempre se importou mais em manter a paz do que em dizer a verdade. E quem sempre pagava o preço dessa paz era eu. Senhor, interrompeu o policial mais velho, cortando as desculpas do meu pai com um tom frio e definitivo. Receio que isso não possa ser tratado como um simples mal-entendido. De acordo com a nossa verificação, a propriedade pertence integralmente a Lucy. Nenhum de vocês tem o direito de permanecer aqui nem por um segundo sem a permissão dela. Então, em uma voz firme que ecoou para todos os presentes, o policial fez o último aviso. Esta é uma ordem oficial de desocupação, conforme a lei. Vocês têm 5 minutos para reunir seus pertences e deixar o local. Caso contrário, serão presos imediatamente por invasão e recusa em desocupar propriedade privada. A palavra Prisuzan cortou o ar como uma lâmina afiada, irrefutável. O noivo das minhas irmãs empalideceu e deu alguns passos para trás, trêmulo. Estava estampado no rosto de todos eles, o desejo desesperado de se desvincular daquela família ridícula e simplesmente desaparecer. Hannah desabou no chão, chorando como uma criança. Apenas Diane ainda se recusava a aceitar a realidade, a boca se contorcendo enquanto tentava gritar alguma coisa de volta. Mas quando o policial mais jovem pousou a mão sobre o coldre e deu um passo à frente, em silêncio, ela entendeu. O Natal perfeito que ela havia planejado estava desmoronando da pior maneira possível. O prazo dos 5 minutos pairava sobre eles como o cronômetro de um jogo cruel. A arrogância desapareceu. Recuaram em silêncio para dentro da casa. Eu fiquei ali, de braços cruzados, observando em silêncio. Não restava mais raiva em mim nem tristeza. Apenas um vazio frio e um desprezo claro, cortante. Lá dentro, ouvia o som apressado deles recolhendo as coisas. A sala de estar que eu havia decorado com tanto cuidado brilhava acolhedora, o pinheiro coberto de luzes douradas, o fogo crepitando suavemente na lareira e iluminando o ambiente com um brilho morno. Sob a árvore havia uma pequena montanha de presentes, cada um escolhido por mim nas últimas semanas, enquanto eu pensava com carinho em cada um deles. Agora, passavam correndo por tudo aquilo sem nem olhar. Antes que os 5 minutos terminassem, apareceram novamente à porta, carregando apenas o mínimo possível. Hannah, com os olhos vermelhos e inchados, lançou-me um olhar rápido, cheio de ressentimento, antes de desviar e correr para o carro com o noivo. Kelly e Chris vieram logo atrás. Ao passar por mim, Kelly murmurou baixo: sou o suficiente para que eu ouvisse. Você vai se arrepender disso. Mas sua voz já não tinha força nenhuma. Por fim, meu pai e Diane surgiram. O rosto dela estava distorcido de ódio, os lábios se movendo no murmúrio de maldições, como uma velha bruxa lançando feitiços. Meu pai parou diante de mim, os ombros caídos. Lucy, me desculpe. Eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. A voz dele era fraca, quase um sussurro, mas suas palavras já não me alcançavam. Pai, você sempre foi assim. Minha própria voz me surpreendeu, calma, firme, quase indiferente. Ao ouvir isso, ele levantou os olhos de repente, mas não conseguiu dizer nada. Mordeu o lábio, frustrado, e deixou que Diane o conduzisse até o carro. Um a um, os 3 carros partiram, seguidos de perto pela viatura policial. Fiquei parada, observando em silêncio até que as luzes vermelhas dos carros desapareceram na escuridão da floresta. Então, enfim, o silêncio voltou. Dei alguns passos lentos para dentro da minha casa, meu refúgio, minha fortaleza. O ar quente envolveu meu corpo gelado. Tirei o casaco e comecei a andar pelos cômodos, pronta para começar a arrumar tudo. Ao passar pela sala, algo prendeu meu olhar. Entre as almofadas do sofá, havia um smartphone familiar demais. Era o de Diane.
Ela devia ter saído tão apressada, tão tomada pelo pânico, que esqueceu justamente o objeto que valorizava quase tanto quanto a própria vida. Convenientemente, o aparelho não tinha senha. Não senti culpa, nem hesitação. Como uma detetive analisando provas, abri o aplicativo de mensagens. E lá estava um abismo de conversas revelando uma verdade muito mais feia do que eu jamais teria imaginado. Era um grupo de mensagens entre Diane e suas amigas do bairro. A conversa começava na noite em que eu contei à família que havia comprado a vila. Gente, vocês não vão acreditar. Aquela garota, a Lucy, se gabou de ter comprado uma enorme casa de montanha com o dinheiro que ganhou no mercado de ações. Absurdo. Ah, é mesmo, ela é sua enteada, né, Diane? Exatamente. E a audácia dela. Disse que vai fazer o Natal lá este ano. Claro, pagando tudo sozinha. Imagino que só queira se exibir. Bem, eu vou fingir que estou indo junto, só para manter as aparências. Minha mão começou a tremer de raiva enquanto eu rolava a tela. Para as amigas, Diane me pintava como uma nova rica sem classe, uma garota deslumbrada que gastava dinheiro para impressionar enquanto ela se colocava como a mãe paciente e generosa, suportando as tolices da filha ingrata. Continuei rolando até chegar à última mensagem, enviada poucas horas antes do desastre desta noite. Estamos indo para a vila agora, antes da Lucy chegar, claro. Assim que ela terminar de preparar e pagar tudo, eu a mandarei embora educadamente. Nós merecemos um Natal de verdade, em família, sem intrusas. Feliz Natal, pessoal! Aquilo era verdade nua e crua. Tranquei a tela e coloquei o telefone sobre a mesa. Não era apenas um objeto esquecido, era uma prova. Evidência incontestável da traição deles. Nunca mais deixaria que pisassem na minha vida ou na minha dignidade. Em silêncio, mas com uma determinação absoluta, fiz um juramento. Não vou permitir que esta casa se torne um lugar amaldiçoado, manchado pelas lembranças sujas deles. Peguei o telefone e disquei o número da única pessoa em quem eu realmente confiava. Alô, Lucy. Feliz Natal. Como está a festa? Era Alison. Sua voz soava quente e brilhante, como o sol rompendo as nuvens. No instante em que a ouvi, toda a tensão dentro de mim se desfez, e finalmente pude respirar. Alison, estou exausta. Ela deve ter percebido tudo. Sua voz mudou de imediato, ficou séria, firme, atenta. Contei-lhe tudo, cada detalhe, cada palavra, sem esconder nada. Quando terminei, houve um longo silêncio. Então, com a voz trêmula de uma raiva contida, ela disse: Entendi. Estou indo aí agora, e não vou sozinha. Steve, Jane e Paul vêm comigo. Somos sua família de verdade, Lucy. Vamos transformar este Natal horrível na melhor noite da sua vida. Me espere. Antes que eu pudesse responder, ela desligou. As palavras dela, firmes e inabaláveis, acenderam uma pequena chama preciosa no meu coração gelado. Com um tudo bem decidido, reuni-me e levantei-me. Para me preparar para a chegada deles, comecei apagando todo vestígio da presença daqueles outros, cada resquício de ódio deixado na sala. Todos os copos que haviam usado foram direto para um saco de lixo. Tirei a toalha da mesa e coloquei outra no lugar. Depois me voltei para a lareira. 7 meias de Natal pendiam acima dela. Tirei 6, deixei apenas a minha e joguei as outras no fogo sem hesitar. O feltro vermelho encolheu e se enegreceu enquanto as chamas o devoravam. Observei em silêncio. Foi um ritual de despedida, meu adeus final à pessoa que eu costumava ser. 2 horas depois, faróis cortaram a neve que caía enquanto subiam a colina em direção à vila. Quando abri a porta da frente, vi Alison, Steve, Jane e Paul ali, com o rosto preocupado, mas irradiando calor. Lucy? Chamaram. Não dissemos mais nada. Apenas nos abraçamos com força. Logo a mesa se encheu com as comidas e os vinhos que trouxeram, e a casa que estivera silenciosa poucas horas antes voltou à vida, preenchida de risos, luz e música. O verdadeiro Natal finalmente começara. Tem sido uma noite difícil, mas um brinde a Lucy e ao começo da sua nova vida. Tchim, tchim. Ergui meu copo, envolvida pelo calor das risadas dos meus amigos, e senti a gratidão crescer no peito.
Os acontecimentos do dia haviam me arrancado uma família falsa. Em troca, mostraram-me o que amizade verdadeira realmente significa. Quando a festa acalmou um pouco, chamei Alison e Steve que trabalhavam no escritório de advocacia para o escritório. No centro da mesa entre nós, coloquei o smartphone da Diane. A prova disse: quero que vocês vejam isso. Abri o grupo de mensagens e lhes mostrei as conversas, as trocas repugnantes que zombaram e me enganaram. Steve leu devagar. Seu semblante calmo não se quebrou, embora uma ruga profunda marcasse sua testa. Quando finalmente ergueu os olhos, sua voz trouxe o peso da profissão. Lucy, isso é pior do que você imagina. Especialmente esse grupo. É incriminador. Em mãos certas, pode destruir por completo a credibilidade social da Diane. Alison inclinou-se à frente, os olhos arregalados. Como assim? Você não está pensando em vazar isso online, né? Steve balançou a cabeça com firmeza. Não, esse não é o nosso jeito. O que faremos precisa ser inteligente, preciso e, acima de tudo, legal. Lucy, você não está buscando vingança. O que você quer é justiça, fazê-los enfrentar o peso de seus atos dentro dos limites da lei. Estou certa? Assenti com convicção. Exatamente. Eu não quero descer ao nível deles, mas também não vou mais ficar em silêncio. O plano de Steve era meticuloso. Primeiro, ele preservaria cada linha do bate-papo, especialmente as mensagens em que Diane me ridicularizava e detalhava o plano dela. Tudo seria arquivado como prova legalmente válida. Em seguida, calcularíamos cada custo da festa de Natal, até o último centavo: comida, decoração, transporte e até os danos à propriedade. Depois, uma carta formal de exigência de indenização seria enviada por correio registrado ao meu pai e à Diane, acompanhada do relatório e dos trechos selecionados das conversas. Eles provavelmente vão ignorar ou tentar negociar o valor para baixo, disse Steve, terminando a frase com um leve sorriso de quem já prevê o próximo passo. E é aí que jogamos nossa próxima carta, o próprio bate-papo. Se recusarem a acertar as contas, informaremos as autoridades competentes, o setor de compliance da empresa do seu pai e o conselho da associação social da Diane. Não é uma ameaça, apenas a verdade sendo apresentada onde deve ser. Não era um ato de vingança, era apenas o exercício do direito de agir corretamente, relatando fatos como fatos às autoridades apropriadas. Para alguém como Diane, que valorizava a reputação acima de tudo, isso seria pior do que qualquer sentença de prisão. Então, Lucy, perguntou Steve, olhando-me firme, o que me diz? Essa é a estratégia que proponho para sua luta. Sem hesitar por um instante, encarei-o de volta. Faça exatamente como disse. Poucos dias depois do Natal, a carta registrada foi enviada do escritório de Steve, endereçada conjuntamente ao meu pai e à Diane. Dentro dela havia um resumo detalhado do ocorrido, uma reivindicação formal de indenização até o último item, e um anexo contendo trechos cuidadosamente selecionados da conversa o suficiente para revelar a verdade. Eles tinham 7 dias para responder. Durante essa semana, organizei minha vida em silêncio, com a ajuda dos meus amigos. A vila foi entregue a uma empresa imobiliária de prestígio e listada como uma propriedade de aluguel de luxo para clientes estrangeiros. Não havia mais razão para aquele lugar ser um refúgio de lembranças familiares. Quando 7 dias se passaram, encontrei dezenas de chamadas perdidas e mensagens de voz do meu pai. A voz dele tremia, esvaziada da autoridade habitual. Lucy, por favor, fala comigo. Aquela carta, o que está acontecendo? Diane está fora de si. Ouvi a mensagem até o fim, com o coração frio e firme. Sem retornar a ligação, disquei o número de Steve. Poucos dias depois, encontrei-me novamente com eles, meu pai e Diane, numa sala de reuniões silenciosa no escritório de Steve. Tinham-se passado apenas algumas semanas desde o Natal, mas eles pareciam irreconhecíveis. Diane, ainda envolta em seu casaco de grife e joias, parecia um fantasma sob a maquiagem. O rosto pálido, olheiras profundas marcando os olhos. O orgulho dela já devia estar em ruínas. Então, posso ter sua resposta? Perguntou Steve com a voz calma, profissional, implacavelmente firme. Meu pai tremia enquanto alcançava a pasta e retirava um envelope. O valor total que você pediu está aqui. Mas Diane o interrompeu, a voz aguda, tomada pelo desespero. Espere.
Antes de pagar, quero dizer algo, Lucy. Você está nos chantageando? Se divulgar aquelas mensagens, vai se destruir também. Não percebe isso? Steve nem piscou. A senhora está enganada. Não há chantagem alguma aqui. Estamos apenas informando sobre as opções legais disponíveis caso se recusem a cumprir uma reivindicação legítima. Por exemplo, a empresa do seu marido é de capital aberto, não é? Imagino como os acionistas reagiriam ao saber que a família de um executivo corporativo se envolveu em condutas que beiram o assédio e a fraude. Ao ouvir isso, meu pai engasgou e o rosto de Diane empalideceu. O silêncio caiu sobre a sala. Tudo, enfim, havia chegado ao fim. Meu pai colocou o envelope sobre a mesa com a mão trêmula e se desculpou profundamente. Diane seguiu, rígida, sem dizer palavra. Levantei-me sem sequer olhar para eles. Na porta, virei apenas uma vez, o suficiente para murmurar a última palavra que jamais repetiria. Adeus. Do escritório de advocacia, fui direto a uma loja de telefonia. Sem hesitar, troquei o número que eu usava havia mais de 10 anos. Meu pai, Diane e minhas irmãs, nenhum deles existia mais na minha vida. Cortar todo e qualquer meio de contato foi o ritual final, o adeus definitivo à pessoa que eu havia sido. Dias depois, Steve me encaminhou um documento assinado por meu pai e Diane, uma declaração reconhecendo o pagamento integral da indenização e um compromisso legal, registrado em cartório, de nunca mais me contatarem. Apenas uma folha de papel. E, ainda assim, senti como se o peso do mundo tivesse sido retirado dos meus ombros. Quando o inverno deu lugar à primavera, minha vida já havia encontrado um novo ritmo. A vila, antes símbolo de uma falsa união familiar, agora estava alugada, em contrato de longo prazo, a um executivo de uma empresa de tecnologia estrangeira. Tornará-se o que sempre deveria ter sido, uma base sólida para o meu futuro, não uma prisão para o meu passado. Numa noite, ao voltar do trabalho, notei uma figura familiar parada junto ao portão do meu prédio. Curvado, menor do que eu lembrava, estava meu pai. Lucy? Sua voz era quase um sussurro. Sentamos em um café tranquilo ali perto. Ele entrelaçou as mãos sobre a mesa e ficou muito tempo olhando para elas antes de finalmente erguer o olhar. Lágrimas brilhavam em seus olhos cansados. Me desculpe por tudo. Naquele dia, eu devia ter te protegido. Falhei como pai. Olhei para ele, a voz firme, distante. Por que agora? Diante da minha frieza, ele apenas balançou a cabeça, abatido. Tudo por causa da minha fraqueza. Eu tinha medo de enfrentar a Diane. Mas naquele dia, quando te perdi, finalmente percebi o que eu deveria ter protegido esse tempo todo. A voz do meu pai era trêmula, carregada de arrependimento. Ouvi suas palavras em silêncio. Não vou te pedir para me perdoar, continuou ele, mas, por favor, acredite nisso, eu realmente me arrependo do que fiz. Depois de uma longa pausa, finalmente falei, aceito o seu pedido de desculpas, mas perdão é outra coisa. E há uma condição absoluta. Olhei-o diretamente nos olhos e disse, a partir de agora, se ainda quiser manter algum tipo de relação comigo, será apenas quando estiver sozinho. Não quero mais nada que me ligue a Diane ou à sua família de verdade. Nem sequer mencione o nome deles na minha frente outra vez. Esse foi o novo limite que tracei não por raiva, mas pela sobrevivência da minha própria paz. Meu pai assentiu, triste, mas com compreensão no olhar. Depois que saímos do café, segui sozinha de volta para casa. E, enquanto caminhava pelas ruas tranquilas, comecei a sentir de verdade o peso do que havia conquistado. Não precisava mais suportar nada por ninguém. A quem perdoar, o que esquecer, o que deixar para trás, todas as regras agora eram minhas. Sim, eu havia perdido muito. Mas, em troca, ganhei algo infinitamente mais valioso, a liberdade de decidir o rumo da minha própria vida. Uma liberdade que brilhava com uma intensidade que eu jamais conhecera antes. Minha verdadeira vida começava ali, naquele exato momento.